Essa menininha tava chamando esse homem de pai enquanto eles andavam por uma loja de conveniência nos Estados Unidos. Só que ninguém poderia imaginar que poucos momentos antes ele tinha pedido pra ela escolher como ela queria morrer. Isso tudo depois de ter matado a família inteira da menina. Essa daqui é Shasta Groen e ela tinha 8 anos na época do caso. A Shasta morava na cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos. Essa daqui é a mãe da Shasta, Brenda Groen, e esse daqui é o Mark Mackenzie, que era o namorado da mãe da Shasta. Esse daqui é o Slade, de 13 anos, e esse é o Dylan, de 9. Eles três eram os mais novos de 5 irmãos, só que os outros 2 moravam com o pai deles, que era esse daqui, o Steve Groen. Era 16 de maio de 2005. A Shasta e o Dylan estavam dormindo tranquilamente no quarto deles quando eles são acordados pela mãe deles, a Brenda. A Shasta pensou que quem sabe já tava na hora da escola, mas a mãe dela tava com uma cara de choro. Então ela disse pra Shasta que tinha alguém lá que não queria que elas ficassem lá e que elas tinham que sair. Quando eles chegam na sala, eles veem o Mark e o Slade amarrados no chão. Então ela vê um homem que segurava uma arma e tava todo vestido de preto. E aí ele manda eles também deitarem no chão e amarra eles. Então depois de algumas discussões, esse homem pega a Shasta e o Dylan e leva pra fora da casa e deixa eles lá. Então lá fora, o Dylan e a Shasta começam a conversar, falando que eles estão com muito medo, e aí eles escutam umas batidas. Logo eles veem o Slade, o irmão mais velho deles, saindo de casa cambaleando, com as mãos amarradas ainda pra trás. Ele tava sangrando, muito machucado, e logo em seguida aparece um homem seguindo ele, que era o homem que tinha invadido a casa deles. E aí esse homem bate mais no Dylan até ele cair no chão. Então esse homem pega o Dylan e a Shasta e começa a andar em direção a um carro. Mas a Shasta olhou pra trás e viu o irmão dela, Slade, que tava olhando diretamente pra ela, e aí ela disse ter visto ele dar o último suspiro. Só que mais tarde o corpo do Slade foi encontrado junto com o do Mark e da Brenda lá dentro da casa. Não acredita-se que ele conseguiu ainda ficar de pé e voltou pra casa pra ficar com os outros ou pra tentar fazer alguma coisa, mas acabou não resistindo, caiu e morreu. A Shasta e o Dylan foram levados pra dentro de um jeep, onde eles acabaram dormindo depois de um tempo rodando. Quando eles acordaram, eles estavam em uma floresta, onde eles foram levados pra dentro de um acampamento lá no meio da floresta. Eles estavam na Floresta Nacional de Lolo, que ficava em Montana, a uns 240 quilômetros mais ou menos de Coeur d'Alene, que era a cidade onde eles moravam. E lá esse homem disse pros dois que ele se chamava Joe, mas na verdade ele se chamava Duncan, só pra vocês já saberem. E que os dois deveriam chamar ele de pai, papai ou de Jet. Lá naquela floresta, as crianças sofreram vários tipos de torturas e também de abusos. A Shasta e o Dylan dormiam de mão dadas e a Shasta sempre tentava acalmar o Dylan, fazer ele ficar melhor. E ela prometeu pro Dylan que eles iam conseguir sair dali bem e que nada de ruim ia acontecer. E agora se preparem porque essa parte é horrível, é tipo péssima, vocês não conseguem nem imaginar. Teve um dia que o Duncan chegou para as crianças e disse que se eles conseguissem pegar um esquilo que tava roubando comida do acampamento, eles iam poder voltar para casa. E aconteceu que o Dylan realmente conseguiu pegar o esquilo. Então o Duncan começa realmente a arrumar as coisas como se ele fosse se arrumar pra poder levar os meninos embora. Nessa hora, a Shasta e o Dylan estavam de mãos dadas, e aí a Shasta escuta um barulho muito alto. E nisso, ela sente a mão do Dylan começando a escorregar da mão dela. Então ela olha pro lado e vê a barriga do Dylan aberta, e ele tava com a mão segurando o que saía de dentro dela. Logo em seguida, ela escuta outro barulho muito alto. E esse foi o barulho de um tiro de espingarda na cabeça